Graça de Deus seja sobre todos, em todos, fortalecendo e animando em todas as coisas, né, irmãos? E é na força do Espírito Santo que proclamamos a Ti Jesus, né? Que pagaremos um preço. Está disposto a pagar esse preço, irmãos? É o preço de caminhar com Jesus, né? É o preço de caminhar sem olhar para trás. Porque Jesus disse, né, irmãos, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de ser seu discípulo. E só pode entrar no reino de Deus, irmãos, aqueles que se deixarem ser discípulos de Jesus. Nós vamos orar um instante, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, nós nos colocamos diante da Sua presença, para que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Jesus. Precisamos do Seu poder, das Suas misericórdias, para que possamos chegar até o fim, Senhor Jesus. E chegar até o fim, Senhor Jesus, é enfrentar muitas lutas, muitas tribulações, é enfrentar muitas aflições, Senhor Jesus. Mas colocamos nossas vidas diante da Sua presença, pois só o Senhor que conhece todas as coisas, só o Senhor que sabe a intenção dos nossos corações, só o Senhor pode realmente, Senhor Jesus, nos compreender, sondar as nossas vidas e nos ajudar a chegar até o fim. Que o Senhor possa nos conceder, Senhor, a graça de vencermos as lutas, as dificuldades, para que Cristo seja engrandecido, para que naquele dia nós não venhamos ser envergonhados. Ajuda-nos nessa caminhada, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, como dizia, irmãos, né, Jesus, Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço, irmãos, para que nós pudéssemos ser irmãos, para que pudéssemos fazer parte da sua família. Se hoje fazemos parte da família de Deus, irmãos, é porque Jesus teve um grande trabalho. Jesus, ele poderia ficar lá no céu e nem se importar com a gente. Afinal de contas, né, irmãos, os homens que cometeram seus pecados, eles teriam que resolver os seus problemas. Mas Jesus intercedeu por nós. Ou seja, voluntariamente, Ele decidiu vir a esse mundo. Voluntariamente, irmãos, Ele desejou nos ajudar. Voluntariamente. Voluntariamente, Ele deu o seu sangue, né, irmãos? Como diz lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. A palavra vai nos ensinar, né, irmãos? Em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E por que tudo se fez novo, irmãos? Porque Jesus Cristo é poderoso para fazer nova todas as coisas. Sabe, irmãos, para a gente poder entrar no céu, a gente precisa passar e permanecer em Jesus Cristo. Quando Jesus ele veio a esse mundo, lá em João capítulo 3, a palavra vai dizer que Jesus teve um diálogo com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nicodemos era o principal da religião dos judeus. Era como se fosse um bispo, um apóstolo, lá da religião dos judeus. Então, Nicodemos não era qualquer pessoa. Nicodemos não era uma pessoa que dava mau testemunho. Nicodemos não era um pecador à vista dos outros. Não, ele dava bom testemunho. Para ser um sacerdote, tinha que ter boa conduta. Para ser o principal, para ser um príncipe dos sacerdotes, então o testemunho dele teria que ser ainda maior. Ele tinha que dar exemplo em tudo. Então Nicodemos, irmãos, não era qualquer pessoa. Não era uma pessoa que você apontava o dedo e dizia assim, lá vai um pecador. Não. Nicodemos era um homem de boa reputação.
Por isso que ele é chamado de príncipe ou principal. Então, irmãos, quando Jesus ele chega diante daquele homem instruído no todo o Velho Testamento, conhecedor do Velho Testamento, professor do Velho Testamento, Jesus chega para ele, para aquele homem que tinha ótima conduta, uma postura boa, excelente, para ocupar aquele cargo. Aquele homem, irmãos, Jesus olha para ele e diz: vos é necessário nascer de novo. Se você, Nicodemos, não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Você não vai entrar. A palavra nos ensina, irmãos, lá em João 1, versículo 11, que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas que nasceram de Deus. Então, quando Jesus chega nesse mundo, o melhor ser humano que já existiu na terra, não estou falando de Jesus, mas quando Jesus esteve na terra, a pessoa mais, digamos, limpa, pessoa que dava a melhor conduta, tinha a melhor postura diante dos homens, essa pessoa tinha também que nascer de novo. O homem mais justo que possa existir na terra, um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo esposo, uma ótima esposa, uma pessoa que trabalha, vai para sua casa, não leva problema para ninguém, uma pessoa que tem uma conduta, um caráter assim, que as pessoas olham e até um exemplo de vida. Existem pessoas assim, não existe? Existem pessoas assim. Existem pessoas, irmãos, que são pessoas até caridosas. Tem pessoas até que falam de Deus. Mas, para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. É assim que aconteceu com Cornélio, por exemplo. Cornélio, lá em Atos capítulo 10, diz que ele era um homem que orava, dava esmolas, era temente, e mesmo assim, ele precisou ouvir o evangelho e ser batizado. E depois o próprio Pedro dá testemunho em Atos 11, dizendo que o próprio Cornélio disse que ele precisava ouvir palavras de salvação. Então, irmãos, Jesus é o único caminho. As pessoas precisam nascer de novo. O que é nascer de novo, irmãos? É aprender tudo novamente. Então a gente tem que reconhecer diante de Deus, irmão, que a gente precisa aprender. Todos os dias. Todo instante, toda hora. Porque ninguém, irmão, ninguém é tão sábio que não possa aprender. Não existe essa pessoa. Também não tem uma pessoa tão ignorante que não possa ensinar. A palavra diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 17, diz assim: e vindo ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam. Então, Jesus, ele quer evangelizar os que estão longe e os que estão, ou seja, ele veio evangelizar o mundo todo. Os irmãos sabem o que significa a palavra evangelho? Isso, boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. Por que boas novas? Porque antes só existia o quê? Boas? Não. Novas? Não. Eram más e velhas. Então Jesus ele veio trazer o evangelho. A palavra evangelho não é uma palavra que Jesus inventou. Ela já existia. Mas quando ele começa a pregar, ele está falando, olha, eu vim trazer boas novas. É o que significa essa palavra, boas novas. Uma boa notícia. Então ele evangelizou a paz. Então ele não trouxe guerra, ele trouxe paz. A vós que estavam longe, os que estavam perto. Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então nós temos acesso aonde, irmãos?
Ao Pai. Através de quem? Através de Jesus, através do Espírito Santo. Olha lá, vamos ler de novo, irmãos. Porque por ele, ambos quem? Judeus e gentios, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo. Então ninguém chega a Deus através de Maria, de José. Ninguém chega diante do Pai, diante de mandinga, né? Não, as pessoas chegam diante de Deus através de Jesus, através do Espírito. Para eu chegar até lá, eu preciso dessas coisas, eu preciso deles para chegar até o Pai. Continuando, irmãos. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família. Olha só, irmãos. Ele começa dizendo assim, ou seja, por causa de tudo que ele está dizendo, assim que já não somos mais estrangeiros e nem forasteiros. O que é um estrangeiro? O que é um forasteiro? Que não faz parte daquele lugar. Quer dizer que sem Jesus, o ser humano é um forasteiro, é um estrangeiro. Ele não faz parte da família de Deus. Para eu fazer parte da família de Deus, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Cristo. Sem Ele, eu não consigo fazer parte dessa família. Então, quando nós nos amamos como corpo de Cristo, como família, é por causa de Cristo, é por causa de Jesus. É por causa dele, irmãos. Versículo 19, novamente. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos e da família. Então, para isso acontecer, irmão, a gente precisou nascer de novo. Nascer novamente. Se a gente não nascesse novamente, era impossível fazer parte dessa família. É o que ele disse para Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por que é que uma pessoa ela não pode entrar no reino de Deus? Por quê? Se ela não nascer de novo. Porque para entrar no céu, para entrar na família de Deus, não é através das obras, como diz aqui, mesmo no capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3. Porque pela graça sois, é dom de Deus. Isso não vem, mas é dom. Continuando. Não vem das obras, para que ninguém. Então pronto, irmão. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós. Não vem das obras. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Ninguém é salvo porque é uma pessoa honesta, porque é uma pessoa justa, porque é uma pessoa verdadeira, que é uma pessoa assim, assim, assado. Não. Ninguém vai ser salvo por isso. A gente não pode ser enganado, irmãos. Porque às vezes as pessoas falam que, olha, essa pessoa foi salva por quê? Porque ela é uma boa pessoa. Quem já falou isso aí? Ninguém nunca falou isso? Só eu? Essa pessoa é muito boa. Né? É muito boa, ela vai ser salva. Por que ela vai ser salva? Porque é uma pessoa boa, ajudou todo mundo, tem um coração grande. Isso não vem de nós, porque é um dom de Deus. É um dom, irmãos. Então a salvação, ela vem de Cristo, ela vem do próprio Deus. Então, irmãos, quando o versículo 4 diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, como é que nós fazemos parte dessa família, irmãos? A gente só pode fazer parte da família de Deus, não é porque somos pessoas boas. Sabe quando o pai e a mãe falam assim, filho, filha, procura um homem direito, procura uma mulher direita, não é assim? Uma pessoa boa, né, para você se casar, né, para você não ter problema, tal, e aí se aconselha um filho, uma filha para casar com uma pessoa decente, para fazer parte do que? Da sua família. No reino de Deus, irmãos, o padrão é muito mais elevado. Deus, ele não só quer pessoas assim, Deus quer também que essas pessoas fazem parte da sua família, mas através de quem? Da pessoa de Jesus. Jesus é a porta de entrada. Então Jesus, irmãos, ele não pode ser um segundo plano para nós. Jesus, ele não pode ser uma coisa assim, irmãos, um adereço. O que é um adereço, irmãos? É uma coisa, por exemplo, eu estou com essa gravata aqui, eu não sei como é que chama isso aqui mesmo, o prendedor de gravata, né? Isso aqui é um adereço.
Se tiver, bem. Se não tiver, tanto faz. Jesus não é adereço. Jesus, irmão, não é uma coisa que se pode deixar no canto. Jesus não é uma coisa, irmão, que pode deixar para outro dia. Não, irmãos. Jesus é a principal coisa da nossa vida. É a principal pessoa da nossa vida. Jesus Cristo, irmão, deve ser o fundamento da nossa vida. É através dele que vivemos e nos movemos e existimos. É por Cristo. Tudo por ele, para a glória dele. Ele veio a esse mundo, irmãos, para nos salvar voluntariamente. Ele tem que ser colocado em nossos corações em primeiro lugar. Por quê, irmãos? Porque sem ele, nós não somos salvos. E hoje, irmãos, é necessário falar o óbvio. Isso é óbvio. Mas é necessário falar. É necessário dizer que Jesus Cristo tem que ser o principal da nossa vida. A pessoa dele, as palavras que ele disse, deve ter tanta importância na nossa vida como a palavra de qualquer outro. Não, mas como a palavra de Deus. Jesus, irmãos, ele é rico em misericórdia e em graça. Por quê, irmãos? Se Jesus, irmão, não tivesse misericórdia da nossa vida, onde estaríamos agora? O que é misericórdia, irmãos? O que é misericórdia? Não. Isso é graça. Misericórdia é ele não te dar aquilo que você merece. O que é que eu e você merecemos? Qual o salário do pecado? A morte. Bom, a gente não merece nada de bom. A gente tem que ter essa consciência. Eu não mereço nada de bom. Se eu for receber aquilo que eu mereço diante de Deus, irmãos, eu não mereço nada de bom, só coisa ruim. Então Deus me trata segundo o que? A sua misericórdia. Quantos pecados nós cometemos essa semana? Quantos? Imagine se Deus hoje, no primeiro dia da semana, que é domingo, falasse assim, ó, tá aqui o seu pagamento da semana, segundo o que você merece. Ia puxar a sua capivara da semana, só da semana. Os maus pensamentos, aquilo que você falou, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você deixou de cumprir. Está aqui o seu salário. O que você ia receber, irmão, talvez? Né? Então, se fosse nada, estava bom. Né? Se fosse nada, estava bom. Agora, imagine só o fruto das coisas que fazemos. Então, Deus não trata a gente, irmão, segundo o que a gente merece. A gente merece ser castigado. A gente merece trevas. A gente merece julgo. É isso aí que a gente merece, irmãos. Irmão, a gente precisa entender essas coisas. Senão a gente se acha o tal. A gente vai se achar o bambambam. O rei da cocada preta. O último gole da Coca-Cola no deserto. Né? Como diz o povo aí. A gente vai se achar muito importante. Irmão, a gente não é importante, não. Para Deus nós somos, sim, é lógico. Mas eu quero dizer, irmão, que se Jesus não tivesse misericórdia da nossa vida, a gente estaria destruído. A gente acorda de manhã por causa da misericórdia. Porque, irmão, se ele puxar a ficha da semana nossa, nós estamos perdidos. Então ele trata com misericórdia. Quer dizer, eu não vou dar para você o que você merece. Porque se eu dar o que você merece, você está perdido. Não é assim, irmão? Para aí um minuto aí. O que você fez essa semana? O que você falou? O que você pensou? Como é que você tratou? Como é que você respondeu às pessoas? E os momentos que você poderia servir a Deus, fazer o bem, fazer alguma coisa que prestasse mesmo para Deus, você deixou de fazer por preguiça, por relaxo, desmazeiro, sei lá o que for. Que a gente deixou de fazer. Você entendeu? Ou deixamos de fazer para fazer coisas para nós mesmos. Escolhemos mais nos agradar do que agradar a Deus. Quantas coisas fizemos? Só essa semana. Então você acha que Deus não tem misericórdia? Ele tem, irmão. Porque se não tivesse, não estava perdido. Você vê, irmão, cada pessoa, as pessoas aí no mundo fazem cada loucura. Você fala, eu não sei como é que esse cara já não morreu. Eu não sei como é que essa pessoa já não... Né?
se deu mal na vida, o cara está andando, fazendo trambicagem, roubando, enganando, mentindo, prostituindo, pecando, adulterando, fazendo o diabo. E o cara não se dá mal. Não se dá mal. Parece até que Deus está protegendo ele. Não, irmão. É a misericórdia de Deus. Porque se Deus deixar o negócio acontecer, se abrir as portas e dizer assim, ó, Satanás, vai lá e fica à vontade. O cara morre, ele é destruído. E as pessoas não conseguem reconhecer essa misericórdia sobre a vida delas. Não conseguem reconhecer que elas só estão onde estão, têm o que comer, têm o que vestir, têm onde dormir, por causa da misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, irmão, já estaria tudo destruído, porque o diabo veio roubar, matar e destruir. Se tivesse tudo liberado para ele fazer, os homens estavam todos mortos. Então, mesmo as pessoas no pecado, no engano, na mentira, blasfemando contra o Deus vivo, mesmo assim a misericórdia de Deus é sobre ele. Porque ele levanta o sol e dá chuva para bons e maus, justos e injustos. Então, Deus, irmãos, ele vai suportando e vai amando e vai deixando a misericórdia dele sobre as pessoas. E as pessoas vão desprezando essa misericórdia. Vão desprezando a misericórdia sobre a vida delas. Então, Jesus deu a sua vida por nós. Derramou o seu sangue para que pudesse fazer parte da família dele. Então Deus está com a porta aberta, irmão, escancarada, chamando as pessoas, façam parte da família dele. Ele está chamando, o evangelho o evangelho é aquele que chama as pessoas a fazer parte da família dele, porque a família de Deus está guardada, a família de Deus está salva. A família de Deus está longe das pragas, das maldições, do ministério da morte, do ministério da condenação. É a família de Deus que está livre disso. Porque Jesus falou que aqueles que são deles estão em suas mãos. E ninguém pode arrebatar das mãos dele. Mas aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Então, irmãos, quando fazemos parte da família de Deus, somos guardados por Deus. A palavra diz que o maligno não lhe toca. Você crê nisso? Não, eu creio nisso. Aquele que é nascido de Deus, conserva-se a si mesmo. E o diabo, o maligno, não lhe toca. Passa por luta, tribulação, tentação, angústia, deserto, mas a fé dele é inabalável. Por quê? Porque ele conserva-se a si mesmo. Ele conserva o que recebeu, conserva a palavra do evangelho, ele não deixa a palavra do evangelho de escanteio, de lado, ele não tem uma vida cristã abandonada, ele não tem uma vida cristã como um adereço, ele tem uma vida cristã como algo principal da vida dele. As decisões que ele vai tomar, os pensamentos que ele vai ter, a vida que ele vai ter é baseada em Jesus. Jesus é o parâmetro da nossa vida. Jesus é o parâmetro do nosso dia a dia. Eu não vou tomar uma decisão, não podemos tomar uma decisão se não estivermos baseadas em Jesus. Ele é o Senhor e o dono da nossa vida. Então, quando eu fico pensando, Senhor Jesus, se não fosse a sua misericórdia, talvez eu estaria morto hoje aqui. Destruído, aniquilado. Sei lá, tanta coisa. Então, a misericórdia dele está sobre nós. Então, a misericórdia é quando nós merecemos receber coisas más e ruins, mas não recebemos. Não recebemos por quê? Porque eu me desvio? Porque eu sou bom? Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que mente, né? Tem gente que mente e aí se safa de alguma coisa. E aí, para ela se safar de outra coisa, ela tem que mentir de novo. E para cobrir aquela mentira, ela tem que falar uma outra mentira maior ainda. E cada vez mais vai mentindo. E a pessoa fala, tá vendo? Me safei dessa, me safei daquela. Que nada. É pecado sobre pecado. Então, as misericórdias de Deus, irmãos, ela é fundamental para a gente poder estar aqui hoje. E a graça é espetacular, irmãos. Porque a gente recebe, agora sim, a gente recebe o que a gente não merece. A gente recebe o que não merecemos. Se a gente conseguir, irmão, entender, compreender, meditar, pensar, mastigar essas coisas, nosso coração nunca vai ser um coração murmurador. Nunca. E se houver uma murmuração, você fala, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho que abrir a minha boca para murmurar.
Porque se não fosse a sua misericórdia, eu estava morto. Se não fosse a sua graça, eu também estava morto. Pela sua misericórdia, eu não sou destruído pelos demônios. E pela sua graça, eu vou para o céu. Olha que coisa, irmão. Então as pessoas, elas não entendem. Nós, os cristãos, os que amam a Deus, irmãos, os que amam a Deus, esse mundo em que vivemos é um inferno. Qual é o mais próximo do inferno para um salvo? O mais próximo do inferno para um salvo é esse mundo. Esse mundo, para quem ama a Jesus, para quem serve a Jesus, este mundo é um inferno. Como assim um inferno? Eu não estou vendo lá a labareda de fogo. Não. Eu estou querendo dizer para os irmãos que, para um cristão, a parte mais doída e mais sofrida é viver nesse mundo. É mais dolorido. Por quê? Você quer ser íntegro, verdadeiro, honesto, e o mundo quer te puxar para o outro lado. Enquanto você está no meio de um monte de gente querendo falar a verdade, aquele monte de gente quer falar a mentira. Enquanto você, irmão, quer ser fiel ao seu esposo, à sua esposa, muita gente está aí e está adulterando. Muita gente está brincando com o pecado. Enquanto você quer vir para o culto, você quer servir a Deus, você quer louvar, você quer adorar, você quer estar com Ele, muitas pessoas falam, para que ir para a igreja desse jeito? Não precisa ir para a igreja não. Não é? Mas você vai para a igreja tão longe, você mora tão longe, tem que ir para a igreja tão longe, não é assim? Você já ouviu isso aí? Mas, pai, como é que você vai para a igreja tão longe, tem a igreja do lado da tua casa? Mas as pessoas não entendem, por quê? Porque elas não são espirituais. Elas acham que qualquer igreja está certa, está bom. E aí cada um toma a sua própria decisão. Então as pessoas, elas não vão entendendo, não vão compreendendo. Não vão discernindo. Esse mundo para nós, irmãos, é um inferno. Você quer buscar Deus, servir a Deus, você quer adorar a Deus, e as tentações vêm, a aflição vem, a tribulação vem. Esse mundo. Por isso que a palavra diz, irmão, que quando chegar no céu, Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Não é isso que diz a palavra? Que lá no céu, Deus limpará nossos olhos de toda a lágrima. Eu chegar lá no céu, então eu vou chegar chorando. E Deus vai limpar nossas lágrimas. Agora, para quem não é salvo, esse mundo é um inferno? Não, esse mundo é o mais próximo do céu que eles vão ter. Para quem não é salvo, esse mundo tem que aproveitar o máximo que puder. Porque a única alegria que a pessoa vai ter é nesse mundo. Então, a pessoa que não vai ser salva, ela tem que correr e pular de cabeça nesse mundo. E aproveitar o máximo que puder. Porque o mais perto do céu que ele vai ter é esse mundo. É a paz desse mundo. Então, irmãos, nós fazemos parte da família de Deus, haverá lutas, tribulações, tentações, haverá tudo isso aí. Todas essas coisas vão acontecer. O versículo 1 de Efésios 2 diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos entre os quais também todos nós também antes andávamos dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e éramos por natureza filhos como os outros também. Então olha só, irmão, por que eu tenho que nascer de novo? Voltando no início da pregação, por que eu tenho que nascer de novo? Porque antes da minha vida, era isso aqui que reinava. O que é que reinava na nossa vida? Essas coisas. Então, para eu entrar no céu, eu preciso nascer de novo. E se eu não nascer de novo, irmãos, não tem como entrar no céu. Não tem como entrar no reino de Deus. Então, nascer de novo, irmãos, é fundamental. Mas, irmão, eu já me batizei. Não é assim? Eu já tomo a ceia, eu já estou na igreja, eu já nasci de novo. Então, isso é um processo. Né? Porque quando a gente nasce de novo, a gente tem que começar uma nova caminhada. As coisas velhas têm que ficar para trás. E tudo tem que se fazer novo. Aqui tem duas profecias em Isaías. Abre Isaías capítulo 1 primeiro.
Isaías capítulo 1. Então nós acabamos de ver e enxergar o seguinte, né, irmãos? Que ele nos vivificou. Significa que nós recebemos vida. Amém, irmãos? Só que, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa para os irmãos. Como é que ele te deu vida? Porque quando você entra nas águas do batismo, você entra como? Com as suas pernas, não é? Você não está vivo? Tá, né? Está vivo. Vivo aonde? Na carne. Mas o espírito está morto. É lógico, né, irmãos, que o primeiro batismo não é nas águas. O primeiro batismo é no espírito. Ela recebe vida no espírito. Mas uma coisa, irmãos, é que as pessoas têm que entender, é que o pecado traz morte e traz condenação. Por isso que a pessoa tem que nascer de novo. Quando a pessoa nasce de novo, irmãos, olha que interessante aqui, ó, Isaías 1, versículo 18, irmãos. Olha aqui um chamado aqui, ó, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos. Vocês acharam, irmãos? Isaías 1,16, né? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Isso é o que, irmão? Isso é uma conversão. 18. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como o que, irmãos? Vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, irmão. Se ele for, como diz aqui a primeira parte, se os nossos pecados forem como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isso aqui não está aqui à toa. A neve vem da onde, irmãos? Do céu. Quem é que nos torna brancos como a neve? Primeiramente é um ato de quem? Jesus. Por que fala que tornarão brancos como a neve? Porque eu não posso, eu ia falar uma palavra, mas pode ser considerado hoje até racismo, né? Então é melhor mudar as palavras. Então, quando Jesus ele vem do céu, ele justifica a gente dos nossos pecados. Brancos como a neve significa o quê, irmão? Que eu vou me tornar uma pessoa limpa diante de Deus, justa diante de Deus. É o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé. Justificados, pois, pela fé. Temos paz com Deus. Quer dizer, ele me declara justo, limpo, purificado, santificado. O primeiro ato é o ato de Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Cheio do quê? De graça. Ou seja, o ato vem de Deus. Ou seja, assim como a neve veio do céu e vem purificando o homem, tornando ele branco, puro, limpo diante de Deus, assim também é quando Jesus nos justifica. Então, o primeiro ato é de quem? É de Deus. Então, por isso que está falando que é como a neve que cai do céu. Está falando de quem? Está falando de Jesus aqui. Aí depois, irmãos, vai falar o quê? Ainda que sejam vermelhos como o quê? Carmesim. Se tornarão como o quê? Brancos como? A lã. A lã nasce aonde? Em que animal? Na ovelha. E a lã, ela nasce do céu ou nasce de dentro da ovelha? Hã? Dentro da ovelha. Está falando do que aqui, irmãos? Da nova natureza divina. Significa que de dentro de nós vai nascer, vai brotar o quê? A natureza de Deus. Então o primeiro ato é do céu, branco como a neve.
E o segundo ato é o quê? Branco como uma lã que nasce de dentro. Se alguém está em Cristo, nova criatura, quer dizer, uma criatura nova nasceu dentro do ser humano. É por isso que um cristão que é convertido de verdade, irmãos, vai nascer a lã branca. Uma pessoa que se batizou, toma ceia e faz parte da igreja, mas não nasce lã, ela não serve a Deus. Ela serve ainda, vocês sabem quem. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, em que noutro tempo, presta atenção, noutro tempo passado, não é isso? Em que noutro tempo andaste, segundo o curso desse? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos entre os quais todos nós também antes, nos desejos da nossa, fazendo a vontade da carne e dos, mas a palavra está dizendo que é antes. Antes do quê? Antes da neve branca vir sobre nós. Antes da natureza divina entrar dentro de nós andávamos desse jeito. Então, se um crente anda desse jeito, é porque ainda não nasceu de novo. Então, estar dentro da igreja pode-se dizer muita ou pode-se não dizer nada. O que quer dizer é o que nasce dentro do cristão. Se essa lã branca vai surgir dentro dele ou não. Ou seja, irmãos, um homem que se converteu, é impossível o fruto do Espírito não aparecer. É a mesma coisa, irmão, que eu estiver andando aí na rua, estou lá vindo com o meu carro e tal, aí eu chego atrasado para o culto. Falei, irmãos, perdão, a hora que eu cheguei. Aí eu chego ali na porta, o molotinho falou, chegou atrasado, irmão. O que foi que chegou atrasado? Aconteceu alguma coisa? Falou, não, sabe o que aconteceu? Uma carreta ali, irmão, carregada ali de 20 mil quilos de cimento, passou por cima do meu carro. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Por isso que eu me atrasei. O irmão vai olhar para mim e vai dizer, ou aconteceu um milagre, ou é mentiroso. É ou não é? Porque, irmão, se isso acontece, Deus me livre e guarde, né? Em nome de Jesus. Mas se isso acontece com uma pessoa, o que vai acontecer com ela? Como é que é, irmão? Irmão, eu já vi isso aí. O que acontece, irmão? Vou tirar essa câmera aqui na sua cara, irmão. Aí os irmãos ficaram, o que ele fez? Eu não vou contar, vai ficar na curiosidade, né? Irmãos, se isso acontece na vida de uma pessoa, ela vai ficar, virou um pastel. Ela vai ficar como? Pronto, eu gostei disso aí. Já era, né, irmão? Acabou. Então, irmão, uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ela não vai sair da mesma forma que entrou. É impossível. Uma pessoa que se encontrou com Jesus, irmãos, é a mesma coisa que eu me encontrei com uma carreta. Você acha que não vai ter mudança? Vai ter que ter. Essa lã vai ter que surgir de dentro da pessoa, porque a natureza divina foi colocada dentro dela. Como diz a profecia lá também em Ezequiel 36. Mas nós não vamos lá. Vamos para outra coisa, outra profecia aqui, ó. Ó, caiu em cima. Que benção. Isaías 35. Abra aí, irmão, Isaías 35. Então, irmãos, eu digo para os irmãos que a graça de Deus derramada sobre nós, ela tem que ter resultado. Ela não pode ser algo que não dá resultado. A graça, ela dá resultado. Mas a graça, irmão, ela só dá resultado na vida dos que creem. Quem acredita de verdade no Evangelho, porque Jesus fala lá em João 4, que o Pai procura verdadeiros. Antes de adorador, ele está procurando uma pessoa verdadeira. Então, irmãos, veja só. Isaías 35, versículo... A gente pode até começar do versículo 1, irmãos. Olha que interessante, ó. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron.
eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos desconjuntados, né, irmãos? Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então está falando de uma coisa futura. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos saberão. Isso não aconteceu com Jesus, irmãos? Aconteceu, não só fisicamente, mas espiritualmente. Versículo 6. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em... Não é o que Jesus falou, irmãos? Como diz as Escrituras, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre, irmão. O cristão que acredita em Jesus, ele tem que saber que existe um rio que pode jorrar de dentro dele, para não viver uma vida murcha, para não viver uma vida, irmão, de lamento, de murmuração, uma vida sem vida. O Espírito Santo foi dado para nós para vivermos uma vida de intensidade, uma vida de amor a Deus, uma vida de testemunho, uma vida de prazer nas coisas de Deus. Um cristão que quando se ajoelha, ele vai ter prazer, mesmo cansado, mas ele vai querer falar com o seu Pai, com o seu Senhor, com o seu Deus. Que mesmo cansado, aflito, ele vai louvar ao Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque existe um rio dentro dele, que quer jorrar. Ele não aceita a morte querendo nas costas dele. Ele não aceita principados e potestades querendo amarrar a sua boca, querendo amarrar os seus lábios para não louvar ao Senhor Jesus. Ele não aceita principados e potestades querer montar no seu cangote e querer oprimi-lo de tal forma que ele não consegue mais servir a Deus. Ele não aceita. Por quê? Porque ele acredita no Espírito Santo. Ele confessa ao Senhor Jesus Cristo. Então esse rio tem que sair de dentro dele. Uma fonte tem que sair de dentro dele. Ele tem que crer nisso daí. Que existe esse rio dentro dele. É o que diz a profecia. E a terra seca se transformará em tanques. E a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações que jaziam chacais, os demônios, haverá o quê? Erva com canas e juncos. Está falando da gente, irmãos. Está falando do ser humano. O ser humano é seco, sem vida, cheio de demônios, cheio de inveja, de corrupção, de maldade, de iniquidade. Tudo eu, minha vida, meus sonhos, tudo é eu. Não tem vida de Deus. Jesus está falando, olha, quando Jesus chegar, ele quer gerar isso dentro do coração das pessoas. Ele quer tirar essa secura dentro do ser humano, quer colocar caridade, amor, bondade dentro dele, alegria de servir a Deus. Ele vai saltar de alegria, o mudo, irmão, vai começar a cantar. Vocês sabem que esse irmão era mudo, né? O Henrique. Você não era, Henrique? Mudo? Ele era, irmão. Quem lembra quando ele chegou na igreja? Ele ficava no canto ali, ó, murcho. Como é que você ficava, você lembra? Já até esqueceu, né, irmão? Graças a Deus, né? Canta, murcho, sem vontade de cantar uma linda canção. Eu falei, rapaz, Jesus precisa entrar nessa vida aí. E entrou, né, irmãos? Eu estava louvando, né? Louvando. Tá aí, irmão. O que era mudo, Deus fez ele falar. Né? Era murcho, sem vida. E o Espírito Santo foi lá e entrou na vida dele. Lembra, irmão Jô? Eu falei, meu sobrinho está ouvindo a palavra e tal. Eu falei, bora, manda a palavra para dentro dele aí, irmão. Deixa ele em paz, né, mano? Era bonito. Chegou na igreja e ficou feio, né? Aí Jesus transformou uma terra seca em grande mananciais. Permaneceu, né? Trabalha na obra de Deus, casou, né? E glória a Jesus, mas é assim, irmão. Quer dizer, o Espírito Santo entrou na vida da pessoa. A pessoa muda, não muda? Ela muda. Eu não preciso pegar no pé, não precisa forçar. Né, irmão? Não precisa forçar, precisa fazer. Irmão, o Espírito Santo é que faz a obra da vida das pessoas. É o Espírito Santo. Não é assim, irmão? Eu não vou usar o exemplo do Tom, porque, coitado do Tom, né? Eu pego tanto no pé dele. Mas do Tom, eu vou falar para você, viu? Esse aí, quando chegou na igreja, ele falou, pastor, posso contar um sonho? Eu falei, conta. Eu sonhei que eu me via a mim mesmo. E eu falava, é o Satanás, é Lúcifer. O que significa isso? Eu falei, é que ele está dentro de você mesmo.
Vamos tirar ele em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo? Bora, vamos. E está aí até hoje, irmão. Deus mudou, né? Jesus deixa a pessoa até mais bonita, né? Engordou, irmão? Brincadeira, irmão. A aluna fica séria, não ri. É brincadeira, tá, filha? É brincadeira com seu pai. Tá bom? No começo eu até brincava, né, mano? Ela falou, meu pai não é culpado de nada. Depois começou a falar, é culpa dele mesmo. Irmãos. Então, irmãos, a vida da pessoa tem que mudar. Tem que ter vida. Não que não vai ter. Irmão, todo mundo sente tristeza, angústia, deserto, aflição, isso é normal. Mas o que está dentro dele é muito maior. Não é assim, irmão? Quem já chegou na igreja assim, murcho, triste, apagado, sem vontade de cantar uma linda canção, e quando saiu daqui o Espírito Santo já deixou você aceso de novo, cheio da graça de Deus. Já aconteceu com você, irmão? Já aconteceu comigo várias vezes, irmão. Várias vezes. Várias vezes. O Espírito Santo ele faz isso, a gente se abre para ele e ele entra na nossa vida. Por isso que você vem para a igreja, irmão, você se ajoelha, ora mesmo, mas eu não tenho que orar, então canta o louvor ajoelhado mesmo. Fala o nome de Jesus, clama o Espírito Santo. Na hora do louvor, fala, Senhor, eu estou sem força nenhuma. Então começa a cantar, a louvar, fecha o olho, chora. Louva, irmão, não fica distraído com nada não se distrai com coisa nenhuma. Se entrega ao Espírito Santo, ele quer encher a nossa vida. O Espírito Santo ele vai falar pelos louvores. Os louvores é uma pregação. Então ele fala. Então é o que o texto está querendo dizer aqui, ó. Versículo 7, irmãos, novamente. E a terra seca se transformará em tanques. Quer dizer, você era seco. Você não tinha nada na sua vida. Agora você serve a Deus, as pessoas vão até você beber da água da vida, que é o Evangelho. Antigamente, irmão, você distribuía, sabe, socos e pontapés. Cada palavra era uma pancada, mas agora você é um tanque da vida. Quando você agora abre a sua boca tem que sair e jorrar palavras de vida eterna. Antes você não era assim, agora você tem que ser. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou na sua vida. Jesus entrou na sua vida. A terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações que jaziam chacais, haverá erva com canas e juncos. E versículo 8, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará? O imundo não passará? Então, o imundo não passa por esse caminho. Quem é que vai entrar nesse caminho? Uma coisa eu sei, o imundo não passa. E aí você pode me perguntar, mas quem é limpo? Todo mundo é imundo. Realmente, todo mundo é imundo. Por isso que eu preciso de Jesus. Para eu entrar nesse caminho, nós que éramos o quê? E vos vivificou, estando vós mortos de ofensas, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos entre os quais também todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazer a vontade da carne dos, e éramos por natureza filhos, como os outros também. Então a gente praticava o quê, irmão? A imundícia, o pecado. Então nós éramos imundos de nascimento, de natureza. Então, a palavra diz que quando Jesus ele vem como uma neve, ele vem e nos deixa limpos e coloca dentro de nós uma natureza divina. Então a gente começa a produzir frutos para Deus. Uma natureza entrou dentro de nós. Aquilo que era seco começa a jorrar água. Já aconteceu com você, irmão? Você quer falar de Jesus para a pessoa? E você fala, meu Deus do céu, eu preciso falar de Jesus para essa pessoa, eu quero falar de Jesus para ela. E às vezes te dá aquele negócio, você quer falar de Jesus. Uma coisa começa a jorrar dentro de você. Ou você quer ajudar uma pessoa, e você vê uma pessoa aflita, você vê uma pessoa em luta, e você fala, não, vem cá, e você quer animar aquela pessoa, abraçar aquela pessoa, colocar ela lá para cima, para ela se perceber. Isso é o quê? Rio de água viva. Então a palavra está dizendo, irmão, que nesse alto caminho não passa imundo. Ou seja, todo ser humano é imundo. Isso é fato. Mas ele deixa de ser imundo quando Jesus entra na vida dele. O leproso lá em Lucas 8, ele é leproso até encontrar Jesus. Quando Jesus toca nele, Jesus falou, eu quero que você seja limpo. E ele fica limpo. É a mesma coisa. Jesus é aquele que nos purifica e nos santifica. E ali haverá um alto caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Está vendo aí, irmão? Eu tenho que fazer parte da família de Deus.
Não é qualquer pessoa que vai entrar por esse caminho. É um padrão. É um fato. Não dá para alterar, não dá para mudar isso, irmãos. Ah, mas a religião A, B, C ou D, sei lá, irmão. Só sei que o que está escrito é isso aqui. A profecia diz isso. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhos. Quer dizer que o povo de Deus é chamado do quê, irmãos? Os caminhantes, eles são o quê? Parantes? Ficantes? Não. Eles são o quê? Se ele caminha, significa que ele não pode ficar parado. Ele tem que se mover. A graça de Deus, o que Jesus fez para mim e para você, irmão, não é para a gente ficar parado. O que Jesus fez para mim e para você, irmão, não é para a gente ficar inerte, sem fazer nada. Nós somos chamados para fazer, para trabalhar, para caminhar, para servir a Ele. Ele colocou em nós algo, não é apenas para nós, mas também é para outras pessoas. Então, essa profecia, irmão, mostra com toda clareza que para a pessoa entrar nesse caminho, ela precisa nascer de novo. Senão, irmão, por melhor que essa pessoa seja, ela ainda é uma pessoa imunda aos olhos do Pai. Só em Jesus conseguimos ser limpos e agradáveis. Só em Jesus. Só em Jesus, irmãos. Aqui, e vamos lá em Efésios. Já está acabando o tempo ali, né? Em Efésios, capítulo 1. Efésios 1, versículo 3. Um 3 diz assim, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quantas bênçãos, irmãos? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, hein? Então nós já temos quantas bênçãos, irmãos? Quantas bênçãos? Então, irmão, você pode olhar para o seu irmão e falar, você é um abençoado. Ah, mas que bênção, mais murcha. Ah, fala com vontade aí, irmão. É todas, não é metade não, é todas. Você é um abençoado, mas não é aquele abençoado, né? O pessoal fala assim, né? É abençoado, para não falar outra coisa. Mas não, mano, você é abençoado mesmo. A palavra diz que em Cristo somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais, irmãos, elas não se acabam. Eu posso te abençoar com alguma coisa material que vai acabar amanhã. Mas a bênção espiritual não se acaba, se tão somente permanecermos. A bênção espiritual não se acaba. O Espírito Santo não se acaba. Os dons do Senhor Jesus é para nós, enquanto vivemos nesse mundo. São bênçãos espirituais, significa, irmão, que elas estão sobre a igreja. Mas eu tenho que tomar posse, eu tenho que crer, eu tenho que clamar, eu tenho que pedir. Continuando, irmãos, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos, como, irmãos? Santos e irrepreensíveis diante dele, hein? Quer dizer que diante dele, eu e você somos o quê, irmãos? Santos e irrepreensíveis. Por causa de quem? De Jesus. Por causa de Jesus, você se torna santo e irrepreensível. Mas tem que permanecer em Jesus. Tem que permanecer em Jesus. Se você sair fora dele, já era. Versículo 5, irmãos. E nos predestinou para sermos filhos do que, irmãos? De adoção. Por? Quer dizer que eu e você somos filhos de? Filhos de? Quer dizer que Deus nos adotou. Por que ele nos adotou? Nós éramos filhos de quem? Da ira. Como os outros? Então você ouviu o chamado, aceitou o chamado, nasceu da água e do Espírito, não é isso? E passou a fazer parte da família de Deus. Já não é mais estrangeiro nem forasteiro, mas faz parte da família de Deus. Por causa de Cristo. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? De novo, irmãos,
para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez o que, irmãos? Nos fez agradáveis a si no amado. Quem é o amado? Jesus é o seu amado. E eu e você nos tornamos o quê? Agradável. O que é uma coisa agradável, irmãos? Hã? Sabe quando você vai passear e você sente aquele cheiro gostoso? Aquele cheiro agradável, né? Vocês já foram naquele lugar lá que tem flor bastante lá? Como é que chama? Olamo, vocês já foram? Eu nunca fui, mano. Que triste, né? Mas é cheiroso, né? É cheiroso lá? É cheiroso, né? É agradável, né? Você fica lá com o seu narigão cheirando, aquele negócio gostoso. Sabe quando você está na rua, aí você sente aquele cheiro da chuva chegando? Você gosta daquele cheiro? É gostoso, né? Tem gente que gosta de cheiro de gasolina. Tem cada um, né? Não, mas, irmão, é sério. Esses cheiros agradáveis. Não é agradável esse cheiro? Você gosta? Não gosta, não? Irmão, cuidado. Irmão, agradável. Não tem esse cheiro? Sabe quando você come uma comida, você se sente aquela coisa agradável? Você põe uma roupa, você... Então agradável é uma coisa o quê? Que traz o quê? Conforto, né? Traz paz, traz alegria. Não é isso? Quer dizer que em Jesus nós nos tornamos o quê? Agradáveis. Agora, sem Jesus nós somos o quê, irmãos? Desagradáveis. Desagradáveis. Uma coisa desagradável, irmãos, é uma coisa chata. Não é? É uma coisa chata. Não é uma coisa legal. É uma coisa que você não tem prazer, não tem vontade de estar perto. É desagradável. O ser humano, ele é desagradável. Por isso que Jesus veio. Para transformar o desagradável em agradável. Porque em Jesus nos tornamos agradáveis. Porque Ele nos purifica dos nossos pecados, nos justifica, nos faz parte da família de Deus. Então em Jesus nos tornamos pessoas agradáveis, irmãos. Então, irmão, como é que eu... Irmão, veja só, Jesus, a palavra diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então quer dizer que em Cristo eu me torno o quê? Um bom perfume. Eu me torno o quê? Agradável. Então, irmão, por isso que, voltando ao início, quem crê em Jesus tem que nascer de novo. Quem nasce de novo é aquele que não só a misericórdia está sobre ele, mas a graça também está agindo na vida dele. A graça de Deus, irmãos, não é uma coisa apenas para eu receber perdão. A graça de Deus é uma obra na vida do ser humano. Para a gente finalizar, vai em Tito. Então, irmãos, eu preciso nascer de novo para fazer parte da família de Deus. Mas esse processo todo, irmãos, pela graça de Deus que vai funcionar. Sem quem não nasce de novo não vai poder entrar e estar nesse caminho. Ainda que o homem seja bom, ainda que o homem seja maravilhoso, ele não pode estar na presença de Deus sem Jesus. Porque só em Jesus Cristo nós nos tornamos agradáveis. Em Cristo, irmãos, a palavra vai dizer que nós que éramos terra seca, seremos como o quê? Como tanques de água viva. Então, irmãos, em Jesus, e é por Cristo que nós podemos todas as coisas por Ele e para Ele. Aqui em Tito, capítulo 2, irmãos, vai nos ensinar algo extremamente importante, irmãos. Tito 2, versículo 11. Diz assim, posso ler? Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado. Trazendo o que, irmãos? Então a graça de Deus é para nos salvar. E Ele vai salvar quem, irmãos? Os judeus ou todo mundo? Todo mundo. A graça de Deus está para salvar todos, sem acepção de pessoas. Mas essa graça, ela não está só para salvar.
E é isso que o ser humano não consegue entender hoje em dia. Estar na igreja, irmãos, é um ato de graça. Estar na família de Deus é um ato de graça. Deus os recebe pela sua graça, pela sua misericórdia. Eu não sirvo a Deus porque eu sou uma boa pessoa. Eu não sirvo a Deus porque eu sou uma pessoa de bom caráter, que eu sou um bom pai, um bom qualquer coisa. Não é por isso que eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus por causa da sua graça. Ele me chama pela sua graça. Ele me concede esse favor. Como diz lá em 1 João 3. Veja, com grande caridade tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então é por caridade. Então, a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os... Mas o versículo 12, irmãos, presta atenção. Como é que diz aí? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa. Então, a graça de Deus, ela não apenas vem salvar. A graça de Deus vem também nos instruir, ensinar. Quando a palavra diz ensinando, é discipulando. Então, a graça de Deus, irmãos, ela não vem apenas para salvar, ela vem puxar nossa orelha. A graça de Deus vem aqui dizer assim, ó, você está errado, você está pecando, você não está fazendo a vontade de Deus, e você tem que mudar. A graça de Deus é para isso também. Então tem pessoas que rejeitam a graça de Deus logo de cara. Olha, Deus quer derramar sobre você como uma neve branca sobre você. Tem pessoas que já falam o quê? Eu não quero. Não quer nem receber a graça de Deus, em hipótese alguma. Então tem pessoas que elas até recebem essa graça, essa neve que cai sobre elas para purificá-la dos seus pecados. Mas não pode parar por aí. A profecia diz que dentro de nós tem que nascer também o quê? Uma lã branca. Que é figura, né, irmãos? Figura da santificação, da nova natureza, que é o versículo 12. É a graça de Deus nos ensinando. Então nós não podemos ser homens e mulheres, irmãos, que não estejamos dispostos a aprender. Todo cristão que não está disposto a aprender, ele não pode ser uma ovelha. A ovelha está disposta a ouvir a graça de Deus ensinando ele. Quando a graça de Deus disser para você assim, olha, isso está errado, isso é um pecado, você vai deixar a graça de Deus agir na sua vida. Um exemplo que a palavra nos ensina, e a gente sempre lutamos muitas vezes com isso. Perdão. Eu preciso perdoar, não é? Eu preciso liberar perdão. Como é que eu faço? A palavra me ensina sobre perdão? Ensina ou não ensina? Ensina. Então a palavra diz, não ponha o sol sobre a vossa ira. Se alguém bater numa face, oferece a outra. E por aí vai. O perdão é o que, irmão? Rasgar dívida, não é? Quando você diz eu perdoo, você não pode mais cobrar, porque você rasgou a dívida. Não é assim? Então a graça de Deus, ela entra no coração do homem e começa a ministrar lá dentro, dizendo, olha, você tem que liberar o perdão. E quando você liberar o perdão, você não vai cobrar mais. Aí você diz, sim, Senhor, eu obedeço o que o Senhor está dizendo. Quer dizer, a graça de Deus, ela te ensina a renunciar à impiedade, para você não se tornar uma pessoa ímpia. Um coração que não perdoa, irmãos, é um coração impiedoso, vai buscar vingança. Não é isso? Então a graça de Deus não quer nos ensinar muitas coisas. Então cada culto, pregação, é a graça de Deus nos ensinando. Irmão, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos ter comunhão. Larga esse pecado que está te matando. Larga esse vício que está destruindo sua vida. Não é assim? A graça vai me ensinando. Irmão, tenha mais comunhão com Deus, com a palavra. Tenha mais comunhão com os irmãos. Não é assim? Irmão, busca mais a Deus. Olha, não demore tanto assim para perdoar, não demore tanto assim, sabe, para se arrepender dos pecados. Tenha mais temor. Então a graça de Deus, ela vai o quê? Me ensinando, me ensinando, me ensinando. Então, quando eu rejeito a graça de Deus, não vai nascer uma lã branca dentro de mim, porque eu estou sufocando o quê? A natureza divina.
A natureza divina quer crescer, mas eu vou e sufoco a natureza divina. Então eu não posso fazer isso, eu tenho que deixar essa natureza divina crescer dentro de mim e aparecer como uma lã. Então o texto diz, né, irmãos, ensinando o que? Renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos esse presente século sóbria, justa e piamente. Então a graça de Deus não é apenas para a pessoa, irmão, pintar e bordar. Então tem pessoas que acham que a graça de Deus é igual papel higiênico. Usa e joga fora. Usa e joga fora. A graça de Deus não é só para eu receber perdão. Ai, Deus me perdoa. Aí Deus vai e perdoa. Ai, Deus me perdoa. Deus vai e perdoa. Deus, eu errei, eu pequei, eu falei. Deus vai e perdoa. A graça de Deus não é só para isso. Ela nos ensina a renunciar. Ela nos ensina a ter uma vida de renúncia. Ou seja, ela não só perdoa o pecado, mas ela te ajuda a vencer o seu pecado. O seu jeito, né? Para você deixar de ser o quê? Para você deixar de ter o espírito da Gabriela. Lembra do espírito da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, e a pessoa vai para o inferno assim, né? Como diz lá o poeta. Mas não, irmão, a graça ela vem para mudar isso daí. Para mudar. Então, irmãos, às vezes, a gente tem que entender, irmão, que às vezes existem certas durezas no nosso coração. Certas durezas. Você fala, irmão, vai por aqui. O irmão insiste em ir para o outro lado. Irmão, faz isso. A pessoa insiste em ir para o outro lado. A graça é para ensinar a arrancar essa soberba e dureza do nosso coração. Não podemos resistir à graça de Deus. A graça de Deus, irmão, é ela que nos ajuda a ser livre do pecado. Quando eu resisto à graça de Deus, o pecado vai ganhar força. E quando o pecado ganha força, e aí, irmão, vai surgir um monte de problema. E quando surge um monte de problema, quando vai querer resolver, às vezes o problema já está tão grande, que é muito difícil de resolver. Mas começou bem pequenininho, e a pessoa não ouve. E a palavra diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entendeu, irmãos? Quem ama a Deus não precisa ouvir uma voz alta, um grito, não precisa bater na mesa, no porto, não precisa isso aí não. A ovelha ouve a voz de Jesus, porque tem temor na sua alma, porque faz parte da família de Deus. Né, irmãos? É obediente. Ele quer obedecer, ele não quer desagradar o Pai. Então a graça de Deus, irmão, ela nos ensina. Mas, irmãos, a graça de Deus, ela ensina apenas se nós querermos. Jesus, ele não vai, irmão, Jesus ele não vai insistir e não vai brigar com nenhum de nós. A gente tem que querer. Amém, irmãos? Então nós vamos agradecer a Deus por mais esse culto, em nome de Jesus.